Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que privilégio poder participar deste momento de capacitação. Quero louvar a Deus pelos jovens do Rio de Janeiro, da 7ª região, da 8ª, todos aqueles que estão engajados nesse projeto dessa escola Efrata, que através dessa plataforma digital a gente possa ter esse tempo de interação, esse tempo de capacitação, tempo de questionamentos para a gente crescer cada vez mais na presença do Senhor, né? Trago para vocês um abraço apertado aqui do povo goiano, da cidade de Goiânia, o goianiense, os metodistas, e falo da alegria de estarmos juntos nesse tempo, né? O tema que me foi dado, e com alegria eu vi isso como resposta de Deus, é um tema muito pertinente para os nossos dias, é um tema que sempre eu gostei muito, eu sempre procurei me aprofundar no conhecimento, tanto teórico quanto prático desse tema, né? E o tema é sobre os dons espirituais. É sobre isso que a gente quer desenvolver essa aula com vocês hoje, e a gente quer aprender e queremos aprender juntos sobre esse tema dons espirituais. Para falar sobre dons espirituais, eu quero dividir essa nossa conversa em 4 tópicos, em 4 pontos, onde sucessivamente a gente vai construindo uma ideia, um conceito, para que, mediante a revelação de Deus, a gente possa ter esse entendimento. Eu quero falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo. Depois eu quero aprofundar um pouco mais sobre qual é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Depois eu quero explorar um pouco a questão dos dons espirituais, que pelo menos 3 relatos bíblicos, 3 partes bíblicas nos falam sobre listas de dons espirituais. E por fim, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a questão do dom de línguas, né? Como evidência ou não, como profecia ou não. Então eu quero trabalhar nesse esboço aí a nossa conversa nesse tempo de aprendizado, né? Então a primeira coisa que eu quero começar a conversar com vocês um pouquinho é sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 24, verso 49, Jesus mandou que nós, discípulos e discípulas, ficássemos em Jerusalém, até que do alto nós seríamos revestidos de poder, para que pudéssemos então cumprir o mandamento de sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então é importante lembrar, né, o que o próprio João Batista disse em Mateus capítulo 3, versos 11, ali naquela região de Mateus 3, quando ele diz que Jesus batizaria com Espírito Santo e com fogo. Então, a palavra que Jesus traria era uma palavra que seria algo que faria diferença, não uma palavra de arrependimento somente como a de João, mas algo muito mais profundo, revelado pelo Espírito Santo. Então, quando nós pensamos nessa ideia do batismo com o Espírito Santo, nós entendemos que não há previsão na Bíblia para cristão sem o Espírito Santo ou sem ser cheio do Espírito Santo e cristão cheio do Espírito Santo. A gente pensar nessa questão do batismo com o Espírito Santo, há diversas linhas teológicas, né? Eu mesmo, na minha formação, eu estudei num seminário que era um seminário extremamente bíblico, uma palavra muito forte, densa, profunda, mas que eles não acreditavam na contemporaneidade dos dons. São os chamados cristãos cessacionistas. São aqueles que acreditam que os dons espirituais, sobrenaturais, eles foram necessários para que a Bíblia fosse escrita. E uma vez a Bíblia completa, uma vez a Bíblia concluída, esses dons não existiriam ou não existem mais. Eles até usam 1 Coríntios 13, que diz que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando Paulo fala disso, ele fala: havendo profecias cessarão, havendo ciência passará, havendo línguas, elas desaparecerão, né? E quando Paulo fala isso, ele fala quando chegar o que é perfeito. Para esses irmãos e irmãs cessacionistas, eles acreditam que o perfeito é a palavra de Deus. Então, com a palavra toda revelada, com o final da era apostólica, com o cânon composto, então os dons terminaram, né? Esses irmãos e essas irmãs acreditam que o dom
ou que o batismo com o Espírito Santo acontece na conversão. Acontece no momento que a pessoa aceita Jesus, ela já é batizada com o Espírito Santo. Alguns colocam esse batismo no momento, o batismo com águas ou nas águas, né? Mas eles acreditam que esses dons espirituais não existem mais hoje, porque a Bíblia, ela está completa, a revelação perfeita está completa. E até fazer algumas analogias, né? Lá em Moisés foi um tempo de trazer revelação, trazer a lei. Então Moisés, junto com Josué, operaram sinais. Depois, no tempo das profecias, vieram Elias e Eliseu, que também operaram sinais com dons sobrenaturais. E depois vem Jesus com os discípulos. E terminando os discípulos, a era dos discípulos, então quando começou a era aí dos pais da igreja, então aí não tem mais dons espirituais. Então eles entendem que uma era, um momento de espiritualidade sobrenatural aconteceu com Moisés e Josué, aconteceu com Elias e Eliseu e aconteceu com Jesus e os discípulos, os apóstolos. Esse entendimento é o entendimento desses irmãos e irmãs que são chamados conservadores, são chamados tradicionais, né? E acredito então que aquilo que deveria ser usado pelo sobrenatural já aconteceu na confecção, na produção dos textos bíblicos, dos testemunhos que foram relatados a partir do sobrenatural. A outra escola teológica é a escola teológica que afirma que os dons existem até hoje, que diz então da contemporaneidade dos dons. E esses são chamados continuistas. Os continuistas, eu particularmente me defino como tal, né? Os continuistas são aqueles que acreditam que os dons permanecem até hoje, que os dons são manifestações espirituais, sobrenaturais, para que haja testemunho da palavra, para que haja convencimento por obra do próprio Espírito Santo, para que a obra de Deus aconteça. Então nós cremos, né, na contemporaneidade dos dons. Cremos que os dons existem, e se hoje as manifestações não são como era no tempo apostólico, não é por falha de Deus, é por falha nossa, né? Esses dias alguém perguntou, mas Deus pode retirar o dom? Nós cremos que quando Deus dá um presente, Ele não pega de volta. Mas existem pessoas que podem perder. Eu mesmo, quando as minhas filhas eram pequenas, eu dei alguns presentes para elas, que elas brincaram alguns dias e depois o presente ficou com um paradeiro ignorado. Elas tinham o presente, eu não tomei de volta, mas elas não usufruíam mais do presente porque esses presentes se perderam. Então existem pessoas que podem perder esses dons sobrenaturais, essa capacidade sobrenatural que vai além da natureza, da capacidade humana, é algo que transcende. Deus dá isso, e ao Deus dar, Ele quer que nós cuidemos. A Bíblia fala para nós desenvolvermos, e à medida que eu não desenvolvo, lembra lá em Lucas 15 daquela mulher que perdeu uma dracma? Quando eu não me preocupo em guardar o presente e eu perco, está na minha casa, está no lugar onde eu estou próximo, mas eu não estou usando, não estou mais usufruindo desse presente, no caso aqui deste dom, que também uma tradução é dádiva, uma tradução é algo dado pela graça de Deus. E todas as vezes que você ouve falar e lê sobre dons na Bíblia, você sempre vê esse termo associado com graça, associado com fé, porque graça é algo que a gente não merece e Deus nos dá, e a graça ela é capacitadora, a graça é justificadora, ela é salvadora, ela é capacitadora, né? Em Efésios, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então nós temos nessa categoria daqueles que acreditam na contemporaneidade dos dons, os irmãos ditos e as irmãs ditas carismáticas, pentecostais, né? Então é ruim falar de rótulos, né? Mas hoje eu definiria a igreja metodista de forma geral, né? É uma igreja que é aberta para a obra do Espírito Santo, uma igreja que crê na contemporaneidade dos dons e que então ela é uma igreja histórica que conserva as tradições, mas que está aberta para a ação sobrenatural e crê nessa manifestação. O apóstolo Paulo disse em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Então, queridos, Deus não planejou dois tipos de crente. Deus não planejou um crente cheio de poder, cheio do Espírito Santo, e um com pouco ou nenhum poder.
a palavra de Deus, a orientação de Deus é que eu e você sejamos cheios, transbordantes. Alguns chamam essa experiência do enchimento do batismo com o Espírito Santo. Outros chamam de enchimento, outros chamam de segunda bênção, outros dizem plenitude. E de fato, nomenclatura não é o que mais importa. Outros dizem que ser batizado com o Espírito Santo é definir quanto eu tenho de Deus. Mas não, eu tenho dito que é o contrário. O batismo com o Espírito Santo é quanto Deus tem de mim. Eu estou com um copo aqui de água, aliás, estou tomando um golinho agora. Esse copo tem água, mas ele não está transbordando de água. Então, não se trata de quanto eu tenho da água, mas quanto a água tem de mim, né? Tem pessoas que falam que os crentes pentecostais carismáticos se julgam donos do Espírito Santo. De forma alguma, de forma alguma. A pessoa que aceitou a Jesus, ela aceitou por obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo, segundo o Evangelho de João, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, eu aceito porque o Espírito Santo agiu na minha vida. Aceitar a Jesus, aceitar a Trindade. É aceitar o Pai, aceitar o Filho e aceitar o Espírito Santo. Mas ser cheio, ser transbordante é uma outra coisa. Às vezes a pessoa aceita Jesus, mas ela tem resistências, ela tem traumas, ela tem bloqueios, ela tem desvios teológicos que a impedem de se abrir totalmente. E outras, logo que aceitam a Jesus, já mergulham no rio da vida do Espírito Santo. Então, originalmente, se Deus não planejou o crente cheio do Espírito Santo e vazio do Espírito Santo, do ponto de vista original, quando eu aceito a Jesus, era para eu transbordar. Quando eu aceito a Jesus, era para eu já ser cheio e começar a ter dons e falar. E você vê muitos casos na Bíblia sobre isso. Ocorre que às vezes a gente adia esse enchimento para um segundo momento. E aí você tem o crente que é muito cheio do Espírito Santo e o crente que não é tão cheio do Espírito Santo. Mas não quer dizer que ele não tem o Espírito Santo, ele tem. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele só aceitou Jesus por obra do Espírito Santo. Mas ele precisa ser pleno. E essa plenitude, essa entrega incondicional, esse transbordar da água, alguns chamam de segunda bênção. Chamam de uma nova experiência. Wesley falava dessa segunda bênção, né? Agora, por quê? Não foi plano de Deus fazer em 2 etapas. Foi as questões, como diz Moisés, né? Que Jesus citou, a dureza dos nossos corações. Então, o que eu quero entender com você nesse primeiro tópico do batismo com o Espírito Santo é esse entendimento que o batismo com o Espírito Santo é uma obrigação, é um mandamento, é um imperativo, ser cheio. O nome que a gente vai dar para isso não importa. E outra coisa também, não é uma experiência estática. Não é porque você teve aquela experiência sobrenatural, sentiu o chão tremendo, caiu no poder, começou a chorar, começou a falar novas línguas, a receber dons, não quer dizer que isso aconteceu, está pronto. Ao contrário, esse foi o primeiro. Você tem de continuar sempre buscando, se enchendo, porque como um recipiente, nós temos rachaduras. E essas rachaduras, que são os nossos pecados e a nossa natureza pecaminosa, fazem com que a água esteja constantemente vazando. A pressão do mundo e a temperatura elevada das circunstâncias às vezes faz evaporar. Então, qual é o único jeito de alguém que transbordou uma vez continuar transbordando sempre? Ficar debaixo da torneira. Ficar debaixo da ação do Espírito Santo constantemente. E assim sempre a torneira vai estar aqui derramando, nós sempre transbordaremos. Jesus em João capítulo 8, ele falou, né, que quem cresce nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. E João fala que ele falava isso com relação ao Espírito Santo, que deveria vir depois, e já veio, nós sabemos disso. Então, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção litúrgica. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que eu sou um crente mais avivado, menos avivado, mais animado, eu gosto mais de hinos, de cânticos, eu gosto de um culto mais tranquilo, mais contemporâneo, eu gosto de um culto mais avivado. Não! Ser cheio do Espírito Santo é condição sine qua non, é condição de continuarmos sendo segundo a vontade do Senhor. Agora, quando a gente fala sobre isso, a gente descobre que existem linhas de pensamentos teológicos, escolas diferentes
quanto ao sinal do Espírito Santo, o sinal do batismo com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, queridos, Deus não precisa que nós tenhamos evidências externas de sermos cheios do Espírito Santo, porque Deus sabe que Ele nos encheu. E se o Espírito Santo testifica no nosso espírito, nós não precisamos ter evidências para mostrar para os outros. Teve uma época da minha vida, e a minha experiência com o Espírito Santo tem muito a ver com o estado do Rio de Janeiro, né? Quando em 1988 eu estava naquele processo de avivamento na igreja, a igreja metodista se abrindo para o avivamento, eu fui no primeiro ENAVI, ou ENAVE, Encontro Nacional de Avivamento. Participei da maioria deles, e quem é dessa época da minha geração sabe que mover tremendo que foi. E um irmão do Rio de Janeiro, que depois veio a ser pastor, hoje já está com Jesus na glória, o doutor Arlindo Mendes, que depois se tornou pastor Arlindo Mendes, ele veio orar por mim, impôs as mãos sobre mim, e naquele dia eu senti que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, tinha sido cheio do poder do Senhor, e a minha vida foi transformada a partir daquele dia. E a evidência foi o poder, porque a palavra de Deus nos diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não está escrito, vocês receberão o dom X ou Y. Está escrito, vocês receberão poder. Isso eu li agora, que está lá em Lucas 24, 49, né? É o poder que evidencia que eu sou cheio do Espírito Santo. Pastor Ednei, como que o poder se manifesta? Através dos dons. Os dons são as ferramentas que Deus nos dá para cumprirmos o mandamento de sermos testemunhas. Então, a evidência que o Ednei é cheio do Espírito Santo é ele conseguir fazer coisas que ele não fazia antes em nome de Deus. Vou citar um exemplo para ilustrar. O apóstolo Pedro. Pedro era cheio de vontade de servir, cheio de motivação, mas lhe faltava poder, lhe faltava ousadia. E uma noite, você conhece a história, ele diante de pessoas que não tinham autoridade alguma do ponto de vista militar ou do ponto de vista político, ele ficou com medo e negou a Jesus. Então mesmo Pedro, que negou a Jesus, depois de 50 dias, ele recebeu poder e ele pregou para uma multidão e milhares se converteram e foram batizados no início do cristianismo, lá em Atos capítulo 2. Então, o sinal do batismo com o Espírito Santo não é externo, não precisa ser externo, porque é no coração e Deus testifica com o meu espírito as coisas que são dele. E o sinal externo, que é a boca fala do que está cheio o coração, aquilo que sai do meu interior é poder. E o poder de Deus, ele se manifesta, carisma, né? Poder, é dunamis, é poder, é algo sobrenatural. O que eu não conseguia fazer, agora eu faço. Eu não consegui evangelizar no meu prédio, eu não consegui dirigir uma célula na minha faculdade, eu não conseguia testemunhar no meu local de trabalho, agora eu consigo. Eu não conseguia me envolver com os ministérios da igreja, agora eu consigo. E esse conseguir não é porque eu sou esforçado, é porque o Espírito Santo está me capacitando. Então, a evidência do batismo com o Espírito Santo é ter poder. É poder que se manifesta através dos dons. Dons que são ferramentas, instrumentos por onde os dons, por onde o poder se manifesta. E aí eu vou falar algumas coisas aqui que eu sei que não é consenso. E algumas coisas que eu falar, eu quero que você guarde no seu coração, você ore, medite e confirme na palavra se isso tem a ver com aquilo que Deus tem para você. Mas para nós, o dom de línguas não é a única evidência. Os irmãos e as irmãs pentecostais associam a língua como evidência do batismo com o Espírito Santo. E eles falam que nem precisa ser um dom de línguas. Se você falar uma palavra numa língua estranha, se você falar uma frase numa língua estranha, então é sinal que você já foi batizado com o Espírito Santo. Se você desenvolver essa evidência, poderá ser um dom. Mas para os irmãos e irmãs pentecostais, tem gente que recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou uma frase numa língua estranha e não recebeu esse dom, mas foi uma evidência que ele foi batizado. Para nós, eu creio que a manifestação do Espírito Santo se dá na evidência do poder. E se o poder
aparece por meio dos dons, o dom de línguas é um dele. O dom de variedade de línguas é um, mas não é o único, não é exclusivo, não está numa categoria diferenciada. É o fato que na Bíblia, o batismo com o Espírito Santo sempre está associado com o dom de línguas e profecia. Mas a gente tem de entender que existem textos na Bíblia que são textos históricos e existem textos que são doutrinários. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre textos bíblicos que têm uma densidade doutrinária muito grande e tem uma densidade histórica menor. Então 90% de doutrina e 10% de história. O livro de Atos, ele é muito mais histórico, não quer dizer que não tenha doutrina. Mas quando eu tenho elementos bíblicos claros, cartas com doutrina, então esses textos para nós são muito mais fortes do que textos históricos, como é o livro de Atos. Eu não estou falando que um tem mais valor do que o outro, eu estou falando da forma como a gente vai fazer a exegese, para aplicar a nossa hermenêutica é diferente. E aí então, o terceiro ponto, que são os dons espirituais, a Bíblia tem 3 listas bíblicas sobre dons espirituais. Lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, Paulo fala de 9 dons espirituais. Em Efésios 4, 11 a 16, Paulo fala de 4 dons ministeriais. E eu falei 4 aqui, daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre isso, porque todo mundo fala 5, mas eu falo 4, eu vou explicar para você por quê. Em Romanos 12, 13 a 8, Paulo fala de uma outra lista de dons. Então, o que nós concluímos disso? Se aos Coríntios era uma lista, se aos Efésios era outra, e se aos Romanos era outra, e algumas tinham coisas em comum, é sinal que não existe uma lista fechada. É sinal que Deus dá o dom conforme a necessidade. É sinal que Deus capacita a gente conforme a necessidade. Olha o que está acontecendo aqui. Nós estamos numa plataforma digital, ministrando online, coisas que há 10, 15 anos não existiam. E hoje, dentre outras coisas, pelo avanço da ciência, pelas questões da pós-modernidade e até a questão da pandemia que nós estamos vivendo nesse tempo, faz com que a gente explore essas novas tecnologias, entre aspas, esses novos e necessários dons. Então, nós não cremos numa lista fechada ou em listas fechadas. Nós cremos que 1 Coríntios 12, de 4 a 11, Efésios 4, de 11 a 16, e Romanos 12, 13 a 8, eu não vou me deter neles agora por causa do nosso tempo, mas fica aí como tarefa de reforço em casa, né? Nós vemos aí que o Espírito Santo é dinâmico e conforme a necessidade, ele distribui os dons. Destacamos uma diferença entre dom espiritual e talento natural. Talento é uma coisa que a pessoa desenvolve, é uma aptidão que ela nasceu, ela herdou geneticamente, ela foi forjada no seu temperamento naquilo. Ela pode ser usada na igreja através daquele talento? Pode, desde que passe pelo Espírito Santo. Quando João fala que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, Espírito Santo é quando Deus dá algo que você não nasceu com isso. Eu sou um exemplo disso. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu sou uma pessoa extremamente reservada, introvertida. E eu ser um pastor hoje, eu estar falando com você hoje, é prova de um dom espiritual que Deus me deu. Porque humanamente falando, eu não daria conta de estar aqui. Então, em contrapartida, tem pessoas que são professores no mundo secular. Um professor no mundo secular pode ser um bom professor na escola dominical, na escola Efrata? Pode. Mas para isso tem de passar pelo fogo do Espírito Santo. Um cantor de música sertaneja, aqui em Goiás você sabe que tem muita dupla, né? Sertaneja, pode se converter e se tornar um levita? Pode, vai usar a mesma capacidade que ele tinha, mas vai passar pelo fogo. Esse fogo vai purificar e vai transformar aquilo que era um talento natural, vai transformar em dom espiritual. Bom, rapidamente, pensando nas 3 listas, alguns fazem uma classificação. Falam que Coríntios, capítulo 12, são dons espirituais. Falam que Efésios 4 são dons ministeriais. E falam que Romanos 12 são os dons motivacionais. Então nós teríamos os espirituais ou manifestacionais, que são dons de manifestação em Coríntios. Em Efésios, os dons ministeriais. E em Romanos, os dons motivacionais.
Nós não vamos ter tempo nessa aula da gente aprofundar em cada um, né? Mas os dons lá de 1 Coríntios 12, que são os dons manifestacionais, eles podem ser classificados em dons de revelação, que são palavras de sabedoria, de conhecimento e discernimento de espíritos. Os dons de inspiração, que são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E os dons de evidência de poder, que é o dom da fé, o dom de curar e de operar milagres. Em Romanos 12, os dons motivacionais, Paulo fala daqueles que deveriam ser feitos com esmero, com dedicação, com afinco, para gerar motivação a partir do nosso exemplo. A gente não motiva ninguém, a motivação é algo que sai de dentro de nós, mas o meu testemunho pode gerar na pessoa a motivação, o desejo de se motivar. Em Romanos, Paulo fala do dom de profecia, o dom de serviço ou ministério, o dom de ensino, de exortar, de contribuir, de presidir, de ter misericórdia, como dons que geram motivação na vida daqueles que convivem e são abençoados por meio deles. E por fim, na lista dos dons que a Bíblia fala dessa terceira lista, em Efésios 4, lá fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aqui convém destacar, né? Muito se fala dos 5 ministérios de Efésios, as 5 colunas lá aos Efésios. E a primeira destaque a fazer é que nós metodistas, teologicamente, doutrinariamente, historicamente falando, nós não cremos na contemporaneidade dos apóstolos. Como assim? Então a igreja não tem o fundamento dos apóstolos? Tem. A nossa igreja é apostólica. Conforme Atos, nós estamos baseados na doutrina dos apóstolos. Então, nós cremos, se você olhar lá em Atos capítulo 1, quando o apóstolo Pedro, reunido com os cristãos ali no capítulo 1, eles decidem escolher um apóstolo para substituir Judas, que tinha saído do time, você sabe, através da morte, né? E ele fala assim, em Atos capítulo 1, verso 21, é necessário que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da ressurreição. Então, pré-requisito para ser apóstolo é ter andado com Jesus. Você sabe que o apóstolo Paulo foi questionado sobre o apostolado dele. E ele mesmo falava que ele era um apóstolo chamado por Deus, que ele tinha nascido fora de época, e alguns acreditam que ele era para ser o 12º, no lugar de Matias, que foi escolhido. Mas, biblicamente falando, apóstolos é aquele que andou com Jesus e testemunhou todo o ministério, desde do batismo de João até a sua ressurreição. Então, esses que tiveram poder para escrever a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo. Ah, mas hoje o dom apostólico, que é abrir igrejas, que é ser missionário, que é plantar igrejas, que os apóstolos fizeram isso existe até hoje. A igreja metodista, ela tem esse dom apostólico de abrir na Rêmini, na Rema, nos campos missionários aqui em Goiás, em tantos outros lugares fora do país. Mas uma coisa é ter o dom apostólico. Uma coisa é estar baseado na doutrina apostólica. Outra coisa é ter apóstolo. Porque se hoje, querido, um apóstolo, querida, um apóstolo escrever uma carta para você e você reconhecer o apostolado dele bíblico, o que ele escrever tem peso de Bíblia. E talvez seja até mais importante porque está muito mais atual do que a Bíblia que está em 2000 anos. Então, se nós admitirmos que existem apóstolos hoje, como existiram aqueles que fizeram a Bíblia, então nós estamos podendo escrever Bíblia com o peso da revelação que foi o Novo Testamento. Isso é muito perigoso. E a gente sabe que aqueles que acreditam em apóstolos hoje não têm essa visão. Então é melhor a gente entender que é um dom apostólico, que é uma doutrina apostólica. Então nessa direção, a nossa igreja não é apóstola. Igreja apóstola é aquela que tem apóstolos. Igreja apostólica é aquela que está baseada na doutrina e no fundamento apostólico. Agora, eu queria, falando isso, que eu queria entender com você que Paulo não fala de 5 ministérios. Ele fala de 4. E se você puder, eu vou abrir para ler com você. E aí eu quero que você fique muito à vontade para discordar de mim, né? Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
Queridos, pastores e mestres é uma categoria só. Observe e leia com atenção. Ele concedeu uns para apóstolos, uns e outros. Então ele faz esse paralelo aí na língua portuguesa, né? Não foi escrito no grego, mas para nós no português. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e depois ele termina, outros para pastores e mestres. Então na lista aqui está falando que o pastor é o mestre. Não existe pastor e mestre. É lógico que existem pessoas que ensinam, que são mestres ao dom de ensinar, mas do ponto de vista dos dons ministeriais relatados em Efésios capítulo 4, são 4. Apostólico, que nós temos hoje na doutrina e no fundamento. Profetas, evangelistas, missionários e pastores e mestres. Quem edifica a igreja é o pastor, é a pastora. São aqueles que têm a incumbência de, com dedicação e esmero, ensinar o povo. Então, aqui eu concluo essa questão dos dons espirituais, né? E convidando você a refletir sobre isso, né? Deus é dinâmico, o Espírito Santo é dinâmico, ele não está fechado numa caixinha, e a Bíblia fala para nós procurarmos com zelo os melhores dons. Melhor não para mim, melhor para a obra, para o propósito que Deus tem para a minha vida. Por fim, nesses próximos minutos, eu quero convidar você, e eu não vou ter muito tempo para isso, mas eu quero convidar você para refletir mais detidamente na questão do dom de línguas. E aí eu quero ir para um texto denso, um texto doutrinário, que é 1 Coríntios capítulo 12. Queridos, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, Paulo fala a respeito dos dons espirituais: eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então está muito claro que o que ele está escrevendo daqui para frente é para que nós entendamos doutrinariamente o que significa teologicamente os dons espirituais. Aí ele vem no capítulo 12, que nós já estudamos, basicamente aqui rapidamente os dons. Ele fala do corpo como uma metáfora, uma analogia, que o corpo tem muitas funções diferentes e elas se completam fazendo o corpo ser um. No capítulo 13 ele fala, no final do 12, que convém lembrar que ele não fez essa separação por capítulos, né? Mas no final da perícope do capítulo 12, ele fala para a gente procurar os melhores dons, e aí ele fala do caminho para os melhores dons, que é o caminho do amor. O amor é fruto. Então, se não houver através do fruto do Espírito Santo, que Gálatas 6 fala do amor, da alegria, da paz, através do fruto do Espírito Santo, eu vou encontrar os dons espirituais. Então, Paulo fala em Timóteo, né, capítulo 1, verso 7, né, Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de temor, de ousadia, para fazer a obra do Senhor que equilibra. Então, dons e frutos caminham juntos no equilíbrio metodista wesleyano. Dons e frutos precisam fazer parte da nossa dinâmica. Dons sem frutos é um perigo. E frutos sem dons acaba sendo inócuo. Então nós precisamos fazer esse equilíbrio. E Paulo no capítulo 13 ele fala: procurai com zelo através do caminho do amor, que é fruto do Espírito. No capítulo 14 ele trata detidamente da questão do dom de profecia e do dom de língua, que lá já gerava uma certa questionamento, uma certa dúvida, né? E no 1 Coríntios capítulo 14, ele está falando então da diferença de dom de línguas e dom de profecia. E aí eu quero falar rapidamente do que é convenção, do que é convencional, do que faz parte do senso comum, e depois falar aquilo que eu creio para você guardar no seu coração e pedir para Deus confirmar. Hoje o mundo pentecostal principalmente, entende que a pessoa, ao ser batizada com o Espírito Santo, ou ela fala uma evidência, ou ela recebe o dom. E o dom de línguas é um dom que a pessoa profetiza em línguas estranhas, língua dos anjos, quem sabe, e alguém traduz para a língua nativa, no nosso caso por português, para que as pessoas sejam edificadas. Então, no quesito dons de línguas, no comum, as pessoas entendem isso. Dom de língua é quando Deus usa alguém para falar numa língua estranha e trazer um recado para outra pessoa, para a igreja. E aí Paulo fala que é bom que tenha interpretação para que todos sejam edificados. E como o que profecia edifica, se a língua traduzida é
edificação, logo a língua traduzida é profecia. Esse é o entendimento da maioria. Mas aqui o que Coríntios, Paulo nos diz, não é bem isso. Paulo fala assim, o que fala capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 2. Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então Paulo está deixando claro que falar em línguas é falar com Deus. Falar em línguas é falar uma língua que ninguém entende. Paulo fala em 1 Coríntios 13 da língua dos anjos. Então falar em línguas é eu falar alguma coisa com o meu espírito ligado ao Espírito de Deus. Porque quando eu estou falando com a minha mente, eu me preocupo com a gramática, eu me preocupo com o verbo, eu me preocupo com as colocações, eu procuro não ser repetitivo. Agora, quando eu estou falando em espírito, num dom de línguas, eu não estou preocupado com isso. A minha mente, ela não está preocupada com isso. Então, se eu começo a falar em línguas, eu posso estar repetindo uma frase, eu posso estar falando alguma coisa que eu não estou entendendo, mas o meu espírito está falando com Deus e adorando a Deus, porque o texto está falando, quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. E o verso seguinte, ele diz o seguinte, ele fala no verso seguinte, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, falar a Deus, falar com Deus é dom de línguas, falar com homens é profetizar e edificar. E aí, Paulo fala assim, olha, no verso 5, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, até aqui fica claro que quando eu interpreto a língua, a igreja é edificada. Se a profecia edifica, logo a interpretação de língua é profecia. Mas se você continuar no texto, o capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 16, diz assim, se tu bendisseres apenas em espírito, falando em línguas, como dirá o indouto o amém, depois da atuação de graças, visto que não entende o que você diz? Porque tu de fato dás bem as graças. Olha só, quem fala em línguas dá graças, falando com Deus, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Resumindo, para a gente concluir, eu louvo a Deus por você ter ficado até agora aqui. Dom de línguas, biblicamente falando, é falar com Deus. É o meu espírito adorar a Deus numa língua desconhecida, onde eu não estou preocupado com a minha mente, com o meu racional. É de espírito humano meu para o Espírito Santo de Deus. E ele falando da mesma forma comigo. Quando alguém tem a capacidade de interpretar as línguas, imagine uma cena, eu estou falando em línguas e alguém tem o dom de interpretar. O que essa pessoa vai trazer para o português? Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te agradeço, o Senhor é maravilhoso. Se o falar em línguas é falar com Deus, quem interpreta está traduzindo a minha língua para uma linguagem inteligível para louvar a Deus, porque quem fala em línguas está falando com Deus. Agora, imagine que alguém tem o dom de profecia. Eu estou falando em línguas, tenho variedade de línguas, falo com Deus. Numa língua desconhecida, a minha mente não é edificada porque eu não estou entendendo. Alguém tem variedade de línguas, ele traduz esta língua estranha para o português para minha mente ser edificada. E quem mais estiver ouvindo? Se alguém tem o dom de profecia, essa palavra vai ser direcionada para as pessoas. Filho meu, fica firme, eu estou te trazendo uma palavra, eu estou te trazendo uma resposta. Então são 3 dons distintos. Dom de línguas é quando Deus me dá a capacidade de falar em espírito com ele e ser edificado. Variedade de línguas é quando Deus dá a alguém a capacidade de traduzir e interpretar esta língua para edificar a igreja. E profecia é Deus falando em português com alguém para edificar também. O que edifica não é só profecia. Profecia edifica, exorta, corrige. Dom de línguas traduzido e interpretado também edifica. Um louvor na igreja maravilhoso edifica. Uma oração, um testemunho edifica. Então profecia edifica. Mas não é só profecia que edifica. A palavra cantada, a palavra ministrada, a palavra orada, isso também edifica. Então, queridos e queridas, eu quero concluir esta aula, esta apresentação, esse bate-papo,
convidando você a procurar. Se você tem alguns questionamentos aí, assista a aula de novo, faça anotações, vá pesquisar. Depois alguém aí vai colocar o meu contato para você manter contato comigo. Eu estou aqui na Central em Goiânia, estou à sua disposição. O meu e-mail é predinei@terra.com.br. Meu Instagram você acha lá também. Então, estamos juntos para podermos ser edificados. E talvez Deus traga alguma revelação que você vai compartilhar comigo e eu vou ser edificado. Mas eu quero concluir louvando a Deus pela sua vida e pedindo que você continue buscando essa capacitação e que você continue sendo instrumento nas mãos do Senhor. E sabendo disso, é pela graça que nós recebemos os dons espirituais. E ao receber esse presente, que é um poder, que é uma ferramenta tremenda, nós precisamos desenvolvê-lo. E os ministérios, a nossa igreja é uma igreja de dons e ministérios. Os ministérios são espaços onde os dons se manifestam. As células são espaços onde os dons se manifestam. A igreja toda precisa do poder de Deus, que através dos dons na sua vida vai levar muitos a aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador e multidões se tornarem filhos e filhas do Senhor. Deus te abençoe, Deus esteja com o Senhor e que o Espírito Santo continue te capacitando cada vez mais para a obra dele, em nome do Senhor Jesus. Um beijo para você.